Olá, eu sou a Marielle e seja muito bem-vindo ao Vem Pra Rede, um programa especial produzido pelos jovens da rede universitária. No episódio de hoje vamos falar um pouco sobre ciência, arte e fé. Então confere aí e vem com a gente. Eu sou Lucas, eu sou estudante do bacharelado de Física na UFPR, estou na reta final do curso, graças a Deus. Meu nome é Ana Luísa, eu tenho 23 anos de idade. Eu fui parar no meio da arte. Na verdade, eu sempre estive, né? Eu sempre gostei muito de dançar, então eu era aquela criança que estava sempre para cima e para baixo dançando de alguma forma. Mas eu comecei a fazer aula mesmo só com 10 anos de idade, no interior do Rio de Janeiro. E a partir daí só foi mais para frente, eu descobri que era disso que eu queria viver mais para frente, né? Meu nome é Marchiod, né? Eu sou do interior de São Paulo, sou natural de uma cidadezinha chamada Apiaí. E como todo jovem do interior, eu vim para a cidade grande para estudar. Eu sou formado em Engenharia Industrial Elétrica, com ênfase em Eletrônica e Telecomunicações, pela UTFPR aqui de Curitiba. Eu tenho mestrado e doutorado na área de Engenharia em Redes e Telecomunicações. Eu sou a Carol, eu tenho 26 anos, eu nasci em Curitiba, mas moro atualmente em Balneário Camboriú. E eu nunca fiz faculdade, eu nunca nem prestei vestibular na minha vida, mas eu quis ter feito, em uma época ali, queria ter feito design gráfico. Só que hoje em dia eu não me arrependo, porque eu acho que se eu tivesse feito faculdade, talvez eu não tivesse vivido tudo que eu vivi com a arte. E hoje em dia eu trabalho num salão de beleza, eu sou maquiadora também. Então, tudo que é manual eu amo fazer. Meu nome é Christian Brito, eu sou doutor em Sociologia pela UFPR, também sou professor universitário, eu sou professor da FATEV, que é a Faculdade de Teologia Evangélica em Curitiba, sou professor das disciplinas relacionadas com missiologia, com sociologia e antropologia social também. Também sou palestrante, eu ministro em algumas escolas da Jocum, né, que é Jovens com uma Missão, uma missão bem conhecida no Brasil. Né? Também já fui missionário de Jocum por muito tempo. Conheci a minha esposa, inclusive, em Jocum, nos casamos no contexto missionário. Estou bem envolvido com missões. E né, com relação à pesquisa, a minha área de pesquisa específica, ela está relacionada com métodos qualitativos voltados para diagnósticos socioambientais. Também faço parte do núcleo maringaense da Sociedade Criacionista Brasileira. Então, eu sou responsável pela parte de ensino e extensão. Eu conheci um tema de estudo chamado cosmovisão bíblica. E estudando a cosmovisão, eu entendi que a ciência era algo que vinha de Deus, que, afinal de contas, Deus é o Senhor de todas as coisas, Ele criou todas as coisas, Ele é o Criador, né, de tudo. E a ciência nada mais é do que você descobrir, né, o caráter de Deus na criação, o modo como Ele fez as coisas, né, o propósito que ele insere, né, na criação dele. Então eu acho que isso foi fundamental, porque isso conectou dois universos. Você começa a ter a ciência, tem o que te ensinaram na igreja da sua fé, e aí você começa a tentar ver se as coisas encaixam. E no começo eu tinha muita dificuldade com isso, porque parecia que nada encaixava. Parecia que coisas que eu estudava na ciência, cara, é isso aqui. E aí você chegava na igreja e parecia que todo mundo falava que era o contrário. Eu ficava, meu Deus, o que tá acontecendo? E por um lado a gente acredita na soberania de Deus, né? Que ele não tá limitado por nenhuma lei desse mundo. Mas por outro lado, a gente também acredita que ele criou as leis desse mundo, né? Então isso era um nó na minha cabeça. Por um tempo me fez sair da igreja, justamente por essas questões. Porque eu não conseguia entender. Mas pela graça dele, ele foi trabalhando em mim, foi me fazendo entender, e em 2019 me fez chegar também na ABC2, que foi ali que eu encontrei um monte de gente que tinha as mesmas perguntas que eu, um monte de nerd cristão, e aí a gente comecei a ouvir eles falando dessas coisas, aí pareceu que saiu um véu assim da minha cabeça, sabe? Eu comecei a entender coisas que eu nunca tinha entendido. Então foi uma jornada, sabe? Não foi um processo linear, não foi algo que foi resolvido assim, mas Deus foi trabalhando no meu coração ao longo de muitos anos. E isso é uma coisa que eu acho importante. Talvez tem coisas que a gente não entende, tem coisas que até hoje eu não entendo.
Mas se a gente crê em Deus, a gente precisa perseverar, né? E continuar estudando com a certeza de que Deus vai iluminar, vai nos mostrar o caminho, vai nos responder as nossas dúvidas, né? O, o Jonas Madureira fala no livro Inteligência Humilhada do exemplo de Tomé, que quando Tomé não conseguiu acreditar que era realmente Jesus ressuscitado, Jesus respondeu a questão dele, falou, toca aqui, veja, sou eu mesmo. E a gente pode crer que Jesus também faz isso com as nossas dúvidas hoje, né? Todos os ensinamentos, todas as práticas, tudo que eu absorvi ali de conhecimento, de entendimento nas nossas práticas e nos nossos estudos, Deus me fazia pensar assim, ele falava, já pensou isso, você levar esse conhecimento para dentro do ministério cristão? Jesus começou a transformar minha arte e começou a falar sobre ela. Então eu percebi que ela começou a mudar. Antes eu desenhava coisas só preto e branco, daí Deus começou a dar cor, começou a me dar ideias e começou a vir desenhos na minha cabeça e tudo prontinho, assim. Então eu comecei a perceber, falei, tem alguma coisa de diferente nisso, que Deus tá falando comigo através do desenho, tipo, isso foi muito doido. Então, aí eu comecei a exercitar esse lado, o lado espiritual, o lado que, tipo, que Deus estava falando comigo através da arte. Então, eu aprendi que o Espírito Santo e a arte juntos, eles têm um poder gigantesco, que, tipo, você consegue tocar a vida das pessoas só através das tuas mãos, assim. A BC2 é a Associação Brasileira dos Cristãos na Ciência. Eu faço hoje parte da liderança do grupo aqui de Curitiba. E o que a gente faz a gente se reúne mensalmente e a gente vai discutir alguma questão que envolva fé, ciência, e não só ciências naturais, assim, né, mas psicologia, ciências humanas também, história. E a gente vai se encontrar para estudar. E mais importante, é um lugar para a gente poder realmente abrir o nosso coração com as dúvidas que a gente tem e ter outras pessoas que já pensaram nelas, que também têm elas, e poder conversar sobre isso. A minha relação com a BC2 é uma coisa bem interessante, porque eu aprendo muito lá. Eu aprendo muito. Coisas que eu nem achava que... Problemas que eu nem imaginava que existiam. Eu fui conhecer coisas através de gente que conhece muito mais coisas do que eu, muito mais, de várias coisas, e eu vi a profundidade de algumas coisas que eu não tinha ideia. Como eu era das ciências exatas, né, eu fui descobrir coisas como cosmovisão, que eu nem sabia que existia. Imagina, você tá lá fazendo engenharia, só número, quando você vê uma letra, você olha assim, meu Deus, né? É uma incógnita numa equação, não é? Né? Eu fui conhecer outros conceitos importantes para minha fé, meu aprendizado, através da BC2, e eu continuo aprendendo bastante lá. Vejo a adoração como tudo aquilo que nós fazemos, desde que seja para glorificar a Deus. É aquela coisa que Paulo fala, quer comais, quer bebais, façais tudo para a glória de Deus. Então, quando você está na igreja, adorando, louvando, quando você está estudando, eu vejo isso como um ato de adoração a Deus. Por exemplo, em uma de suas cartas, Paulo fala que todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão escondidos em Cristo Jesus. Então, quando eu busco esse conhecimento, eu estou adorando a Ele, sabe? É um reconhecer a riqueza, a complexidade, a plenitude, a soberania em tudo aquilo que a gente faz. Então isso me desperta a adorar. Eu tive várias experiências de estar estudando um livro assim de sociologia e isso, meu Deus, mas isso é muito legal, isso vem do Senhor, e ali você começa a orar, você começa a adorar, daqui a pouco, sabe, aquilo brota de dentro de você, é adoração em espírito, em verdade. Então, nesse sentido, não há uma separação há um momento de adoração e um momento de estudo. Eu acho que não existe isso, né? Tudo pode ser adoração a Deus. Eu tenho um trabalho para fazer, ele vale nota. Mas espera aí, o que Deus quer fazer comigo nesse trabalho aqui? O que Ele quer que eu faça que pode ser diferente? O que Ele quer que eu faça que pode se tornar um testemunho, sabe? Então, é sempre fazer
o melhor, mas não pro teu professor, não pra tua matéria, não pela tua nota, mas pra Deus, porque você também tá honrando a Deus nos teus estudos, entendeu? Então, assim, qualquer coisa que você se esforce, que você estuda, que você se dedica naquele dom que Deus te deu, é uma forma de adoração. Então, o seu trabalho de faculdade também é uma forma de adoração. Você vai estar dando um testemunho vivo de um artista cristão. O nosso chamado principal como seres humanos, e particularmente como cristãos, é estabelecer o reino de Deus aqui na Terra. Foi esse chamado que ele nos deu já em Gênesis 1, que era dominar e governar. Naquela época não eram os cristãos que iam fazer isso, porque, né, Adão e Eva estavam ali com Deus, né? Mas hoje, depois da vinda de Jesus, é o nosso trabalho continuar essa missão inicial. E hoje nós temos a capacidade, o Espírito de Deus habita em nós e nos ajuda a cumprir essa missão. E nisso está o pregar o Evangelho, né? Mas não só isso, mas estabelecer o reino de Deus é a gente levar o cristianismo para todas as áreas da sociedade. Então é a gente levar para as ciências naturais, é a gente levar para a política, é a gente levar para a história, para a sociologia, para a filosofia. Em todas as áreas, a gente está lá se posicionando como cristãos. Isso não quer dizer que a física que eu faço vai ser diferente da física que um não cristão faz. Pelo contrário, vai ser a mesma coisa. Com a diferença de que eu reconheço que por trás de tudo que eu estou estudando tem algum ser, Deus, que criou tudo, né? E por isso, a maneira como eu trabalho, a maneira como eu vou me portar, a maneira como eu vou olhar o que eu estou fazendo é muito diferente. A adoração é um estado, né? E a partir do momento que a gente entrega a nossa vida para Deus, o nosso estado de vida é um estado que faça reverência a Ele, né? Então, isso a gente pode acabar transformando e criando em uma performance, em uma obra artística de qualquer linguagem artística, mas é nós termos uma vida que realmente faça Jesus aparecer, né? É você realmente cultivar um relacionamento com Deus a ponto de você viver esse estado de adoração, né? Viver esse estado de reverência e as pessoas acabarem vendo Deus através da sua vida e você também estar cumprindo com o propósito pelo qual você foi criado, que é adorar a Deus, né? Que é fazer ele conhecido, tipo, então a adoração eu vejo mais nesse aspecto, né, de que ela é prestar uma reverência, né, é quando a gente ama muito algo também, é mais a minha visão, né, a gente presta uma reverência, mas é porque a gente ama, a gente respeita, a gente admira, a gente engrandece, né, e aí vem as linguagens da arte também, que tá na gente, né, de alguma forma, ou bruta, ou mais aperfeiçoada ali, mas para mim a adoração ela tem a ver com um estado, né? E eu lembrar que a adoração é um estado me faz a todo instante pensar se eu tenho vivido esse estado com tudo que eu posso viver, assim. Independente de você estar numa faculdade ou não, e você é uma pessoa cristã, você é uma pessoa que confessou Jesus como seu único Senhor e Salvador, você precisa ser um cristão, entendeu? Então, tipo assim, através de tudo que você for fazer, seja na arte, seja em qualquer outra área da sua vida. E na faculdade, eu acho que você precisa manter isso aceso, sabe? Eu lembro uma vez que numa roda de conversas, eles estavam falando sobre algo, eu falei, eu não faço isso porque eu sou cristã. E na mesma hora, Deus falou assim pra mim, por que você falou isso? E eu fiquei, pô, Deus, eu sou cristã, né? Então, por isso que eu não fiz. Ele falou, não, mas você não precisa falar isso. Eles usam discurso para fortalecer a ação deles. Você não precisa de discurso. Você precisa de ação. Tipo, aí aquilo foi tipo uns... Eu falei, ok, Senhor, valeu. Então me ajuda a viver isso, a viver esse discurso sem que eu precise falar, né? Então Deus começou a moldar muito o interior. Tipo, eu não preciso falar, eu não faço isso porque eu sou cristã. Eu não faço isso. Deus, por que eu não faço isso? E trazer esse lugar do questionamento. Eu acho que isso foi uma das maiores bênçãos. Eu acho que se tem uma coisa que artista faz é pensar e refletir sobre aquilo que a gente acha que é dado, né? Que o mundo tá falando que é dado, né? Então eu falava, beleza, eu não faço isso, não é porque eu sou cristã. Então é porque, Deus. E aí eu ia lá
E Deus me falava, porque isso não faz bem, além de não me agradar, não faz bem pro teu corpo, não condiz com a conduta que eu espero de você, não tem a ver com a tua identidade, não tem a ver com o propósito que eu estabeleci para você. Isso faz com que você fuja e se desvie e tudo mais. Então, Deus foi muito mais além comigo. O mais complicado é a questão dos discursos, né? Que a gente tem que ter alguma coisa para falar? Será? Tipo, é a ação, né? Então, e Deus começou a mostrar isso para mim. É o seu relacionamento com eles que vai fazer eles em algum momento precisar de uma coisa que só você pode dar, porque só você tem essa intimidade comigo naquele lugar. Que quando você trabalha com pesquisa, você fica extremamente empolgado com o que a ciência, o que a pesquisa pode fazer. Você pensa que isso pode resolver todos os problemas do mundo. Você começa, principalmente quanto mais tecnologia está no meio, mais você acha que pode resolver todos os problemas do mundo. Mas se é uma ciência mais natural, você pensa que você pode saber tudo sobre o mundo. E daí você fica empolgado. Cara, eu posso fazer isso, eu posso resolver isso, isso, aquilo. E aí você fica... No fundo, você acredita que se você fizer pesquisa o suficiente, você vai resolver todos os problemas da humanidade. Só que isso a gente, como cristão, sabe que não é verdade. O problema da humanidade é muito mais profundo do que algo exterior. Nosso problema não é falta de tecnologia, não é falta de psicologia, não é falta de medicina. Nosso problema é o pecado, que está no coração de todos nós. É a nossa ignorância em relação a Deus. Esse é o nosso problema de verdade. Mas quando a gente está envolvido com ciência, essas coisas pegam muito, não pegam só a nossa mente, mas elas pegam o nosso coração. Porque quem está nessa área gosta muito disso. Normalmente são pessoas que são apaixonadas pelo que fazem. E aí o coração fica muito preso pelas coisas desse mundo, sabe? E então o nosso trabalho como cristãos no meio científico e tecnológico é imenso. A gente tem que, de fato, falar para as pessoas, de fato, tudo isso aqui é muito legal, só que tem uma coisa mais profunda do que isso, tem uma coisa superior a isso, que é o criador de todas essas coisas, né? E esse é um meio que naturalmente puxa as pessoas para a Terra, prender elas nesse mundo. Só que o caminho que prende na Terra é o caminho que leva para o inferno, né? Então o nosso trabalho é falar, gente, vamos olhar para o céu. Então eu acho que é um desafio muito grande, sabe? Porque não é só mudar a religião das pessoas, mas é mudar o coração delas. Então o cara é cristão, ele vai para academia fazer ciência de uma forma não reducionista. Poxa, olha que legal, você vai poder estar lá e você realmente está conhecendo mais sobre a criação de Deus. Você talvez chegue... Você não vai provar que Deus existe. Tá? Eu acho que não é nem esse o propósito da ciência. Mas você vai poder deixar a ciência no lugar dela, que ela não vai fazer essas afirmações metafísicas. Tá? Então talvez você consiga trazer, aí agora a parte do evangelismo mesmo, você mostrar isso para as pessoas da academia, e as pessoas que têm um preconceito com o cristianismo e tudo mais, que existe um preconceito duplo. A igreja tem preconceito com a academia, em muitos casos a academia tem preconceito com a igreja. Então você vai poder mostrar que a igreja não necessariamente ela é inimiga da ciência. Você vai poder mostrar que os pressupostos do teu cristianismo te faz ser um cientista melhor. Eu creio que nós precisamos refazer, é o que eu chamo de refazer o caminho de Descartes. Descartes, quando fez a proposta ali das regras do método, né, que seriam as regras do método que posteriormente foram adotadas como as regras do método científico, né, uma das coisas que ele faz, né, na célebre frase dele, né, do cogito ergo sum, né, penso, logo existo, o que ele está querendo dizer ali, grosso modo, é que é possível você reconstruir a realidade, o seu entendimento da realidade, a partir do cogito, a partir da cognição, da razão. Né? E eu diria que a gente precisa. E ele usou a dúvida, né? Ele começou a duvidar de todas as coisas, suspendeu todos os preconceitos, tudo aquilo que a tradição informava para ele, e falou: não, agora eu vou partir do zero. Que para ele era a certeza de que ele estava pensando, que era a única certeza que ele poderia ter. Não, cogito, então a única certeza que eu posso ter é de que eu estou pensando aqui agora. Então eu penso, então logo existo, ou seja, eu vou reconstruir todo o meu entendimento a partir da razão. Eu creio que a gente precisa refazer esse caminho.
Só que ao invés de partir da ideia de que a razão é capaz e totalmente suficiente para reconstruir, para construir o conhecimento de todas as coisas, eu colocaria a revelação em primeiro lugar. Não que a razão não tenha o seu lugar, a razão vem de Deus, mas a revelação de Deus ela é o fundamento. A Bíblia fala, né, que o princípio, né, o temor do Senhor é o princípio do entendimento. Então eu colocaria a revelação divina primeiro, e aí sim, creio para compreender. E a razão, ela intelege, ela raciocina, ela passa de uma coisa para outra, a partir daquilo que a revelação me informa. O artista, ele tem esse coração muito de propor coisas novas, assim, e isso é muito bom. Só que isso precisa ser administrado pelo Espírito Santo de Deus, sabe? Às vezes a gente cai em muitas ciladas, assim, daquilo que a gente quer propor. Dá para ser crente e ser assim. Dá para ser crente e ser assim. Não tente impor aquilo que o Espírito Santo precisa te evidenciar. É mais nesse sentido, assim, porque Deus quer propor coisas grandiosas na sua vida, através da sua vida. Deus quer usar você em lugares grandiosos de formas sensacionais, mas Ele quer fazer isso dentro das diretrizes dele, do jeito dele, porque é o reino dele. Então, entregue o seu potencial criativo, quem você é, só Deus pode dizer quem você é. Dentro da arte, nós teremos muitas influências para dizer, não, porque eu sou isso. A questão do discurso entra aqui, inclusive, dos discursos para dizer quem você é o que Deus fala que você é. E se você não sabe o que você é em Deus, então busque isso antes de tentar propor coisas, assim. Porque o que Deus quer fazer brotar de você vem da identidade que você tem nele, né? Então, se firme nisso, porque você firmando a sua identidade em Deus, você se livra das ciladas que o meio artístico como um todo, o meio secular ou o mundo pode tentar roubar ou manchar em você, né? E entregue o seu dom artístico para Deus com humildade, assim, realmente disponível a falar assim, Senhor, eu abro mão disso aqui para o Senhor. Então, assim, poxa, aumentou muito o acesso ao ensino superior. E então, talvez aquelas pessoas que não tiveram acesso a isso, mas elas têm uma baita de uma história de vida. Elas aprenderam muito. Poxa, talvez a pessoa tenha tido experiências de fé que você nunca teve, eu nunca teve. Então a gente tem que respeitar muito isso. E o universitário, e que está entrando nessa vida de pesquisa e tudo mais, né? Ela acaba virando um pouco de arrogância. Então, o meu ponto é, seja humilde, vá devagar. Você aprendeu alguma coisa revolucionária na universidade, aquilo fez muito sentido para você, mete um pezinho no freio, fala com a tua liderança, o que você acha. Cara, porque tem muitos pontos que você vai trazer para coisa só para gerar burburinho. Um exemplo, né, essa questão de evolução, né? Que a gente viu mesmo, gerou, desde o começo do ano, está gerando treta na internet. Então, assim, cara, será que isso vale a pena você trabalhar na tua igreja? Poxa, talvez aquilo tenha feito um baita sentido para você, e para você não tenha problema nenhum com aquilo. Mas talvez tenha uma pessoa ali que tenha problema, sabe? Então, assim, ter esse jogo de cintura, você saber lidar com as outras pessoas, isso é legal de você ter. Continuar falando do evangelho, é continuar sendo cristão. E uma coisa que eu percebi é muito mais do que o conhecimento que a gente tem, muito mais do que as falas que a gente faz, muito mais do que isso é o nosso caráter que vai nos diferenciar das pessoas. É a nossa conduta. E a gente tem que falar, a gente tem que saber argumentar, a gente tem que saber defender a nossa fé, com certeza. Mas o nosso caráter, se a gente não tiver caráter para suportar o que a gente fala com a nossa boca, então vai ser tudo vazio, né? É um desafio imenso, tem um terreno infinito se você for nas universidades pro evangelho ser pregado. E quanto mais você subir, né, nos degraus acadêmicos, mais necessário é que tenha cristãos lá. Então, se Deus te chamou para isso, vá com tudo. Bom, espero que o episódio de hoje tenha falado com você e te abençoado de alguma forma. E não se esqueça de seguir a rede no Instagram e ficar por dentro de tudo que Deus tem feito através das universidades.
Que Deus te abençoe e agora você fica com a Semana do Avivamento 2021.